DNA revelado das emoções. Capítulo 9. Holococriação, meu restes para sempre. Sua vida em alta frequência. Agora que você já aprendeu como mudar, alterar, potencializar as emoções e holococriar a vida dos seus sonhos, vamos aprender como manter suas frequência alta, para cocriar instantaneamente tudo o que deseja todos os dias. Você precisa manter a harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Isso quer dizer, sem oscilar, bingo. Só existe um segredo: consciência, consciência. Vem do conhecimento, por isso é preciso entender o que está por trás de tudo o que aprendemos até aqui. Consciência e conhecimento significam poder. Para isso, vamos começar com os principais conceitos da holococriação e da física quântica no dia a dia. Átomo. Sabe aquela ilustração do átomo e seus elementos que você conheceu na escola há 20 anos ou mais? Aquela toda organizada com a apresentação dos prótons e nêutrons no núcleo, com os elétrons girando em órbitas elípticas perfeitas, ela está desatualizada. Com o avanço da física quântica, hoje sabemos que o átomo realmente possui prótons e nêutrons em seu núcleo, mas que os elétrons não estão bem definidos e nem se movimentam da maneira elíptica e ordenada. Na nova representação do átomo, a ilustração é uma nuvem ou névoa, formada pelos elétrons, que orbitam como possibilidade, podendo estar lá ou não. Toda essa enorme nuvem subatômica, na qual elétrons se alternam em onda e partícula, é formada por energia. Como a energia é invisível, considera-se que todo o espaço ao redor do núcleo do átomo é vazio. Mas, na verdade, trata-se de um campo eletromagnético cheio de pura energia. O átomo é um vazio cheio de energia. Até o início do século XX, sem a tecnologia necessária para observar o átomo e o seu núcleo, os cientistas pensavam que, na qualidade de menor unidade da matéria, ele era sólido e concreto. Entretanto, com os novos equipamentos tecnológicos, os cientistas descobriram que o átomo não é sólido e que, na verdade, a grande nuvem na qual os elétrons orbitam é um espaço vazio. Assim mesmo, entre aspas, pois tecnicamente eles não estão desocupados. O termo vazio quer dizer somente no quesito matéria, pois está completamente cheio de energia. Desse modo, essa grande nuvem em que os elétrons orbitam consiste em um campo energético, ou seja, um campo eletromagnético. Em uma escala comparativa, esse campo, que forma a estrutura de cada átomo do universo, é tão imenso que, em relação aos elétrons que nele orbitam, parece ter 99,9999% de espaço vazio, energia. Portanto, o espaço que parece livre não está de fato vazio, mas composto de uma frequência energética. Por ser composto de energia, é capaz de criar um campo de informação que, apesar de invisível, conecta os átomos entre si
para dar forma a tudo que existe. Partindo do particular para o geral, os cientistas criaram uma relação. Se todos os átomos são 99,99999% energia invisível, se tudo que existe no universo é formado por átomos, então a maior parte do universo é formada pelo invisível. E concluíram que a matéria, tal como nós a conhecemos, é um elemento infinitesamente minúsculo em relação à infinitesimal grandeza do espaço ocupado pela energia. Você já parou para pensar nisso? A realidade física, tal como a percebemos e conhecemos, corresponde apenas a 0,00001% de tudo que existe. Fascinante, não é? Atração e repulsão. Os campos eletromagnéticos dos átomos possuem propriedades de atração e repulsão, as quais permitem a união de dois ou mais átomos para formar uma molécula. As moléculas, por sua vez, também possuem um campo com as mesmas propriedades que se unem para formar uma célula. Esse processo se repete passando pelos tecidos, órgãos e sistemas, até formar todo o nosso corpo físico. O campo eletromagnético do nosso corpo mantém todos os nossos átomos entrelaçados e compartilhando a mesma informação, o que possibilita nos reconhecer como indivíduo. Campo eletromagnético é o campo invisível de energia que emite e recebe frequência e informação. Nos seres humanos, o campo eletromagnético é formado pelas descargas elétricas dos pensamentos, combinados com o magnetismo dos sentimentos. O campo eletromagnético determina a frequência vibracional da pessoa e é responsável pela manifestação de sua realidade. Campo quântico ou matriz holográfica. Campo invisível de energia, informação, inteligência e consciência universal. É o domínio das infinitas possibilidades com existência não local. O campo quântico também é conhecido por inúmeras e outras denominações como campo unificado, matriz divina, campo das infinitas possibilidades, realidade pentadimensional, domínio da não localidade, campo energético, domínio do desconhecido, vácuo quântico, ponto zero, campo do absoluto, total infinita, mente infinita, totalidade infinita, consciência infinita, inteligência infinita, fonte criadora, matriz holográfica, etc. E eu posso dizer aqui que o campo quântico, esse campo quântico ou matriz holográfica, está se referindo ao próprio Deus, o invisível. Colapso da função de onda, fenômeno em que a onda possa se manifestar como partícula em decorrência do olhar do observador da realidade. Na holococriação significa a manifestação dos sonhos e metas. Usamos inclusive a expressão colapsei tal coisa para nos referirmos às nossas cocriações. Observador da realidade. Na física clássica, objetivamente todo o universo é partícula, matéria, ou onda, energia, mas no mundo subatômico da física quântica, uma partícula é formada pela partícula propriamente dita e pela onda ao mesmo tempo. E é o olhar de um observador, uma consciência,
que vai determinar se ela se manifestará como partícula ou onda. Observando o comportamento dos elétrons, pesquisadores como Greg Braden e Rupert Sheldrake perceberam que eles existem simultaneamente em um número infinito de possibilidades e probabilidades no campo quântico do universo. Somente se tornam matéria quando um observador direciona sua atenção, momento em que eles se aglutinam para se tornar partícula. Sem essa atenção, a partícula volta ao estado de onda de energia, sem forma precisa ou material. Portanto, partindo da física quântica e do princípio de cocriação da realidade, para a realidade material existir e o elétron, átomo, tomar forma de partícula, é preciso a atenção do olhar do observador da realidade, ou seja, da consciência. Cocriação ou holococriação da realidade. A holococriação é o fenômeno que acontece quando a realidade é criada por meio da fusão das ondas de energia e de frequência emocional entre você, que é o observador da realidade, e o Criador, Deus, o universo, o vácuo quântico. Ou seja, é quando a onda de energia e de frequência emitida por você entra em fase e se une à onda de energia de mesma sintonia do universo. Essas ondas se entrelaçam quanticamente, fundem-se e formam-se o holograma quântico e material da realidade. É isso que significa cocriar ao holococriar. A criação compartilhada e colaborativa com Deus, o Criador de tudo que é. Efeito Zenão. O efeito Zenão, também conhecido por efeito Zeno quântico ou por paradoxo de Turing, consiste numa característica da física quântica, um sistema que não se altera enquanto for observado. Ou seja, quando há excesso de intenção e atenção do observador por meio do campo emocional, ou onda emocional emitida ao desejo observado. O campo se anula e a matriz quântica o repele por meio de efeitos reversos, e toda a cocriação é descolapsada. Isso significa basicamente que o excesso de ansiedade, medo, preocupação e outros sentimentos de baixas frequências emitidos após o anúncio do desejo pela consciência, anulam a materialização atômica de qualquer desejo. Emaranhamento ou entrelaçamento quântico. Emaranhamento ou entrelaçamento quântico é o fenômeno, expressão pela relação existente entre duas partículas, por meio da qual, apesar de separadas por grandes distâncias, a interferência feita em uma delas influencia o comportamento da outra de maneira simultânea e instantânea. Energia, substância que compõe tudo que existe no universo, tal qual a temperatura é medida pelas polaridades, frio e calor. Energia é medida entre as polaridades, espírito e matéria, sendo esta a expansão mais lenta e condensada de energia em razão de sua densidade. A energia significa a ação da frequência emocional e do pensamento da consciência no sistema quântico, ou seja, qualquer impressão de ação e de movimento da consciência que gera energia, frequência e vibração a qualquer realidade, sem movimento e em velocidades de ação reduzida, pouca
ou quase nenhuma frequência, energia é produzida. Experimento da dupla fenda. A dupla fenda é um experimento realizado pelo físico britânico Thomas Young, 1773 a 1829, que comprovou que as partículas subatômicas em estado de onda se expressam e se comportam como partícula propriamente dita apenas quando observadas pela consciência humana. Quando não são observadas, tudo se torna apenas um estado de onda quântica, o que confirma a teoria das infinitas possibilidades, pois a partir do olhar do observador da realidade, tudo pode virar matéria e só depende da atenção da consciência ao próprio desejo ou sonho. Quando há excesso de intenção e atenção do observador por meio do campo emocional emitida ao desejo observado, o campo se anula e a matriz quântica o repele por meio de efeitos reversos. Toda a cocriação é descolapsada. Física clássica. Física clássica, também chamada de física tradicional ou física newtoniana, é a ciência que estuda os fenômenos do mundo natural a partir de tudo aquilo que for maior que um átomo. Física quântica. A física quântica é o ramo mais jovem da física clássica, que tem por objetivo de estudo o comportamento e a atividade das partículas subatômicas, ou seja, dos átomos, da energia, das frequências, do mundo considerado invisível e imperceptível aos olhos humanos. Frequência vibracional. A frequência vibracional é a frequência emitida por um campo eletromagnético com a informação a respeito de seu estado de ser. Nos seres humanos, a frequência vibracional emitida corresponde à soma vetorial das frequências de seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Na holococriação é chamada de assinatura energética, ou código de barras, por ser aquilo que permite ao universo nos identificar, interpretar e responder na mesma frequência por afinidade e ressonância vibracional. Interferência construtiva. Segundo a física quântica, esse fenômeno ocorre quando dois ou mais campos eletromagnéticos individuais entram em ressonância pela sincronização das amplitudes das suas ondas individuais, coerentes. Assim, as ondas se fundem em uma onda maior, com um campo eletromagnético coerente, expandido e potencializado pelo somatório do poder dos campos individuais que ressoam harmonicamente. Elaine Orives.